Hugo, Felipe Luiz, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Everton Ribeiro, Arão, Gomes, Mateuzinho, Arrasca, Gabi e Bruno Henrique. Esse é o time de domingo. E aí, meu parceiro Arthur Costa, você concorda com o Fabiano? Acha que essa é a melhor escalação? E já aproveita para passar suas impressões do jogo também. O time do Fabiano é muito legal, principalmente no que diz respeito a como é que esse time joga, né? Porque no time do Fabiano, por exemplo, aí de cara ele bota o goleiro, um lateral esquerdo, uma dupla de zagueiros e não vem um lateral direito de cara, né? Ele bota o Mateuzinho lá depois, e aí a gente fica sem saber se é o Mateuzinho lateral no 4-4-2 igual foi hoje. É que, na verdade, ele tá no 3-4-2-1, hein? Pois é. Então já é o Mateuzinho um pouco mais avançado, né? Não é isso? Então, é um time muito interessante porque conta com os jogadores que estão se destacando, né? Nós temos aí o João Gomes, que mais uma vez teve oportunidade, mostrou um bom futebol. O Mateuzinho, não tenho o que falar, tá acima do Isla, né? E aí o BH com destaque nesse time titular, o BH que entrou hoje, cara, e parecia que não estava voltando de lesão, não. Parecia que estava num dia comum, um dia normal dele, tivesse jogado no último jogo aí, né? E o meio-campo recheado com o Everton Ribeiro. O Arão, que não fez uma boa partida hoje, na minha opinião, apesar do golaço que fez, não fez uma boa partida. O Marcão deve ter falado muito que a gente comentou aí, Marcão e o Cleitinho devem ter falado muito que a gente comentou da Dali durante a partida, sobre o que a gente achou desse jogo, né? Um jogo que praticamente o time todo reserva, né? 99% reserva. E, cara, numa situação de gramado que, se eu falar aqui, eu acho que eu vou estar repetindo o que vocês falaram, né? Então, foi muito difícil até avaliar, pensar em alguma coisa relacionada a futuro com esse time de agora, porque, cara, o campo não deixava o Flamengo jogar e a verdade é essa. O que é muito complicado de fazer qualquer tipo de avaliação. Você via lances que o Everton Ribeiro, por exemplo, que entrou no segundo tempo e mudou o time do Flamengo depois de um primeiro tempo horroroso do Marinho, que foi um dos piores em campo, na minha opinião. Um destaque positivo do René, por exemplo, que foi totalmente o contrário do Marinho, fez uma boa partida, até onde esteve presente, até uns 25 minutos do segundo tempo. Mas, cara, é um Flamengo que o Paulo Souza, ele não entrou com os jogadores que ele conta naquele time titular, que não são aqueles jogadores que vão entrar na partida contra o Atlético no domingo, mas de um Paulo Souza que ele sabe o time que ele está armando. Ele confia na armação do time dele e na cabeça dele ele já tem esse time titular para domingo. A gente só não sabe ainda qual é, Cleitinho, mas o Fabiano de França de Oliveira, ele está jogando numa possibilidade bem boa de acertar para a decisão da Supercopa. Momento esse que o Marcão acabou saindo aí, daqui a pouco deve voltar. O Diogo Oliveira mandou assim, ó, João Gomes é titular desse time, está pedindo passagem há muito tempo. Você falou do destaque negativo, né, Arthur? Mas podemos pontuar alguém positivamente, além do René, que o Marcão já tinha até citado, e o João Gomes também, mas sim, o João Gomes tem merecido muito a titularidade dessa equipe, né? Tá pedindo passagem com muita facilidade. Mais uma vez, o João Gomes recebe oportunidade e não decepciona. E isso é muito importante para duas pessoas. É muito importante para o João Gomes, obviamente, e muito importante para o Paulo Souza, que aparentemente não encontrou um volante para jogar nesse formato dele, que ele gosta. Né? Ele viu o Andrés e falou, não é esse cara. Ele viu o Diego Ribas e falou, não é esse cara. Ele viu o Arão e falou, não é esse cara. E aí, quem sabe, né? Ele encontra no João Gomes a solução caseira de um problema que está longe de parecer que ele está resolvido. Afinal de contas... Difícil comentar, né? Mas, enfim. Mas, afinal de contas, ele pode encontrar aí o volante que ele está tanto querendo já no elenco, cara. Isso é muito prático, porque no que deu a entender... E agora você vai querer pegar as tacinhas, né? Não, deixa isso aqui, por favor. O papai está trabalhando aqui. Porque no que ele deu a entender que o Marcos Braz volta da Europa de mãos vazias, e isso pode ficar um pouco frustrante para a sequência de trabalho dele. E aí, quem sabe... Salve aí, Eduardo. Quem sabe, assim, ele encontra dentro de casa um volante que possa fazer essa função. E o João Gomes, por ser jovem e bom... Nossa Senhora. Pelo João Gomes ser bom e ser... celular foi pro chão, microfone, incrível. Pelo João Gomes ser bom e jovem... ele engravide suas mulheres. Isso aí, usem preservativos. Mas tá bom. É aquele meme, né? E você, já tomou seu anticoncepcional hoje, tá ligado? Mas é isso. O que foi, irmão? Tá. Aí craque do jogo. Pode botar aí a figurinha nele lá na Globo. Craque do jogo é nele. Pronto. Aí o que rola? Deixa eu terminar, pelo amor de Deus, a minha frase.
O João Gomes, como ele é um cara jovem e promissor, ele pode ser lapidado pelo Paulo Souza naquilo que o Paulo Souza precisa. E não é um jogador pronto há muitos anos, tipo o Diego Ribas, por exemplo. O Diego Ribas pode fazer o que for, que ele não vai mudar o estilo de jogo dele. Ele não vai se adaptar para uma função que ele não é normal, não faz habitualmente. O João Gomes pode ser esse cara. Então, se o Flamengo está encontrando dificuldade, né, abaixa um pouquinho isso aí. Se o Flamengo está encontrando a dificuldade de encontrar esse jogador no mercado, quem sabe dentro de casa não ter a solução seria a melhor forma para o Paulo Souza, não só com o João Gomes, mas com outro menino de base, né? Se for o caso, né? Dos que foram observados aí no início desse Carioca. Perfeito. Pessoal aqui, ó, falando muito engraçado, o Douglas, ele é maravilhoso, Onde chega, tive o prazer de conhecê-lo. Esse aí tá com um terror bonito, filho. Filho. O Enzo é igual piscina, é bom na casa dos outros. Essa é maravilhosa. Muito bom mesmo, maravilhosa. Vou utilizar algum dia, pode ter certeza. Essa foi muito boa. Você vai lembrar de mim. Ouviu essa? Muito bom. William Barcelos mandou: treinador muda muito de um jogo para o outro. Pedro não aproveita a chance para colocar uma dúvida na cabeça do treinador. Ele nem pode reclamar por ser eterno reserva do Gabigol. Concordo. E assim, eu vou te falar, a mudança de estilos de jogo dentro de um mesmo jogo, para mim, me chama mais a atenção do que necessariamente quando ele muda o estilo de jogo em partidas diferentes. Por exemplo, hoje o Arthur acertou no pré-jogo falando que o Flamengo jogaria num 4-4-2, quando tivesse com a bola, algum volante iria recuar para fazer a saída de 3, e o Diego Ribas fez isso hoje, fazendo a saída de 3. Em determinado ponto do jogo, o Paulo Souza decidiu e voltou para o esquema habitual dele, com 3 zagueiros de ofício. Então, assim, eu acho que isso é muito bom, porque mostra repertório do treinador e, principalmente, mostra que ele pode se adaptar mediante ao adversário que ele pode vir a enfrentar. Então, cara, tem tudo para dar muito certo, né, Arthur? Exatamente, cara. Ele foi mexer com os 3 zagueiros dele depois que o Flamengo já tinha virado o jogo. Eu acho. O Davi Luiz entrou, já estava 2-1, se não me falha a memória. Então, assim, por mais que ele não tenha utilizado a forma que ele tanto gosta de usar, ele sabe o que ele está usando, entendeu? E o mais importante disso são os jogadores entenderem o que ele está querendo. Aqui, com o primeiro tempo que a gente viu hoje, tudo bem que o segundo foi totalmente diferente, né? O primeiro tempo foi um Flamengo perdido, alguns jogadores apanhando da bola e alguns jogadores apanhando da bola e do gramado, e isso não ajudou muito, né? No mesmo primeiro tempo, ele tem que tirar o Andrés Pereira por causa de um amarelo lá, numa treta que ele teve no meio campo, e isso altera o estilo de jogo dele em partes, quando entra o Ilharão, que é um jogador mais defensivo. Mas no segundo tempo, com a saída do Marinho, que estava destoando dos demais, né? Tivemos jogadores piores em campo. Tivemos o Diego Ribas, péssimo em campo. O Isla, mal em campo de novo. Mas quando o Marinho, que era o pior deles em campo, sai e volta o Everton Ribeiro para o segundo tempo, o Flamengo é outro. Só com essa mexida, o Flamengo já é outro. Aí entra o Bruno Henrique, o Flamengo cresce ainda mais, né? E o Diego seguiu em campo. O Diego teve menos toque na bola, o Cleitinho observou isso muito bem. Né? Não sei se aquela pergunta que o Cleiton fez na Dália é a mesma que eu trago aqui. Não sei se é porque o Diego chama menos a bola do que os outros, ou se é o fato da forma que o Flamengo estava jogando naquela partida não chamava o Diego para esse jogo. E eu acho que é a segunda opção. O Diego, ele foi muito mais aquele cara que nem marcava nem armava, né? Ficava ali no neutro, quase, não quero usar o termo inútil porque eu acho muito forte, mas quase isso, entendeu? Então eu gosto de ver que o Paulo Souza, Cleitinho, tem aquilo que a gente tanto quis ter a vida toda, que é variedades, né? Variação tática. Isso é uma coisa que ele tem e ele sabe usar. E importante, ele sabe mexer na hora que tem que mexer e sabe também a hora que ele tem que voltar para o esquema que ele prefere, que é, de fato, os 3 zagueiros.